Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo todas as notícias, todas as novidades para você, torcedor. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre tudo que está acontecendo, temos muitas novidades, né? Falar aí, é claro, sobre o jogo de domingo, apesar da derrota, da tristeza que muitos torcedores sentiram ontem com relação à confirmação da derrota de Levenciano no STF. Agora o nosso foco tem que ser realmente no domingo contra o Internacional. Então vamos falar sobre isso, falar sobre a conversa que aconteceu hoje dentro do Vasco da Gama entre membros da comissão técnica, membros da diretoria e os jogadores, e falar também sobre o Vasco nesse Campeonato Brasileiro com relação à arbitragem. O VAR, a arbitragem, a CBF não cansa de prejudicar o Vasco e isso tem provas. O Vasco está sendo garfado de forma nítida no campeonato e nós vamos mostrar isso. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso Clube do Coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito no canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você me ajudar deixando o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. Como eu sempre falo, né, rapaziada, vascaíno ajuda vascaíno e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e primeiramente falar sobre o jogo de domingo contra o Internacional, que tem que ser o nosso foco. É claro, todos os torcedores ficaram muito chateados com relação ao que aconteceu ontem, se não todos, grande parte da torcida, mas infelizmente, né, rapaziada, acabou. O Vasco aí vai permanecer, querendo ou não, com o Jorge Salgado na presidência, e a gente tem que esquecer um pouco disso e pensar no Vasco nesse campeonato. O Vasco não pode cair, temos que dar energias positivas, temos que torcer, temos que vibrar para que o Vasco permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar aí, né? Vai ser difícil, mas colocar um pouco da política de lado nesse momento e focar na permanência do Vasco. E hoje tivemos a notícia aí, né, rapaziada, com relação ao Henrique. O Henrique no último jogo teve um problema muscular, acabou se lesionando e é dúvida para o jogo de domingo contra o Internacional. É sim, um lateral muito criticado pela torcida vascaína, não tem a confiança dos torcedores, né? Porém, acredito que nesse momento o Henrique é muito melhor que o Neto Borges. Porém, por conta dessa lesão aí do Henrique, né? Ele treinou hoje normalmente, mas ainda é dúvida. A preparação, a comissão técnica, né? O departamento médico do Vasco está fazendo um trabalho muito intensivo com ele para que ele volte e jogue contra o Internacional do domingo. Inclusive, volto a repetir, ele treinou hoje, mas segue como dúvidas. Nada confirmado que ele será titular do Vasco nesse final de semana. E aí, por conta disso, a grande chance de vermos Neto Borges na lateral esquerda do Vasco da Gama. É duro falar isso, né? O Vasco sofrendo aí com relação a gols, com relação às suas duas laterais muito fracas, e teremos a notícia aí que possivelmente vamos ver aí Neto Borges na lateral esquerda. Então já prepare o seu calmante, já prepare o seu coração, porque vai ser duro de ver o Vasco jogando contra o Internacional. Se já era ruim com o Henrique, agora com Neto Borges. E agora falar com relação à conversa que aconteceu hoje lá no CT do Almirante, né, rapaziada? Hoje o Jorge Salgado ao lado do Alexandre Pássaro e também, né, do seu vice-presidente do futebol, vai ser duro eu falar isso, mas o Carlos Roberto Osório foram ao CT do Almirante e conversaram ali com o Luxemburgo e com os jogadores. Foi um papo ali que durou entre das 9h30 até as 10h15, algo em torno aí de 40 minutos de conversa, bem puxada, bem extensa, com os jogadores, em um tom muito sério com relação à permanência do Vasco na Série A. Essa gestão conta com o Vasco na Série A para dar andamento a um possível projeto. Essa é a gestão do Jorge Salgado. Eles querem que o Vasco permaneça, é claro, têm o pensamento certo, mas para que um possível projeto possa andar, o Vasco tem que permanecer na Série A. Se o Vasco não permanecer na Série A, o projeto do Jorge Salgado, né, que até o momento não foi muito revelado, irá literalmente por algo abaixo. Então vai muito além de somente tradição, vai muito além somente de manchar a camisa, a história do Vasco da Gama com um quarto rebaixamento. Vai sim
por um plano de gestão indo por água abaixo, 3 anos literalmente jogados no lixo por conta de rebaixamento. Então a preocupação gira em torno do Vasco, a preocupação gira em torno da direção e por conta disso a direção atual e os jogadores se reuniram para uma longa conversa no CT do Almirante com um tema principal que foi muito discutido e muito falado, que é relacionado à unidade. O elenco unido com a diretoria unido com o elenco, com a comissão técnica, com todos os membros, né, do Vasco da Gama, desde base até profissional, unidos para tirar e livrar o Vasco dessa situação, porque é sim algo muito sério. E aí, o Jorge Salgado, né, lançou o famoso plano de 15 dias, que eu ouvi sim o Alexandre, né, Laureano falando sobre isso, e foi uma frase muito boa que ele falou, que é o seguinte: o Vasco não fez nada em 2 meses aí com o Jorge Salgado no poder, então em 15 dias vai ser algo muito difícil, mas eu tenho que confirmar que foi um plano aí bem estruturado, foi um plano bom para os torcedores, mas principalmente para os jogadores. E nesse plano aí, os pontos principais vão ser os seguintes: não haverá folga no Carnaval e nem até o final do Campeonato Brasileiro. Essas folgas pós-jogo, essas folgas de domingo que o Vasco vinha tendo, não irão ter mais. Concentração alternada, ou seja, um dia o elenco treina no CT, volta para casa, fica com essa família, e no outro dia o elenco treina no CT e vai direto para um hotel ficar todo mundo juntos, independente se vai ter jogo ou não. Outra, carga horária dobrada. Não vai haver treinos em horário integral como estava tendo no início do comando de Luxemburgo, com treinos pela parte da manhã nem da tarde. Não será isso, porém serão cargas aumentadas de treino, ou seja, um treino que duraria entre das 9 até as 10, agora vai durar das 9 até as 11, das 9 até meio-dia, aumentando a carga horária dos treinos. E outra, a viagem, por exemplo, contra o Corinthians, né? Sem ser esse jogo contra o Internacional, no próximo, que o Vasco vai viajar para São Paulo, vai ser a última vez do Campeonato Brasileiro que o Vasco vai enfrentar uma equipe fora de São Januário, e nessa viagem irão viajar todos os jogadores do Vasco da Gama, todos os integrantes do plantel irão estar com a equipe, independente se estão machucados, se estão lesionados, se não foram relacionados. Todos os jogadores irão estar juntos em prol de um objetivo: a permanência do Vasco na Série A. E por último aí, todo jogo, né, irão ser reunidas a comissão técnica, o departamento médico para saber se está havendo lesão, como está o preparamento físico dos jogadores, e também uma bonificação irá ocorrer. Os jogadores irão receber uma bonificação por conta da permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, e os jogadores resolveram aí pegar esse dinheiro e não querer esse dinheiro só para eles, vai dividir esse dinheiro com todos os membros do Vasco da Gama, desde base até o profissional, desde maqueiros, desde roupeiros, vai dividir, né, esse bônus para todo mundo do Vasco da Gama, uma grande atitude realmente desse elenco. Esse é o plano de Jorge Salgado, esperamos que ele possa dar certo, né? Porque realmente, se o Vasco cair para a segunda divisão vai ser algo muito complicado. E só dando uma notícia para você, torcedor, vocês sabem do meu apoio desde o início ao Levenciano, mas ontem, infelizmente, tivemos a notícia que ele perdeu e não terá chances mais de ele ganhar. Então não adianta eu ficar vindo, trazendo notícias aqui pra vocês que não condiz com o que tá acontecendo com o Vasco da Gama. Então, infelizmente, contra a minha vontade, se o meu objetivo aqui é informar a vocês, eu tenho que informar, e agora a informação se trata ao que Jorge Salgado fala dentro do Vasco da Gama. É ruim, é muito ruim para grande parte da torcida vascaína, mas isso é o que eu tenho que fazer para vocês, esse é o meu trabalho, informar. Então o que será feito dentro do Vasco da Gama, independente de presidente A, B ou C, eu irei trazer para vocês, torcedores, e foi isso que aconteceu hoje dentro do Vasco da Gama. E agora vamos para um tema muito polêmico, que vem sim sendo muito debatido dentro do Vasco, que é com relação à arbitragem, né, rapaziada? A gente tem visto que o Vasco tem sido muito prejudicado, né? Isso é nítido, isso é ridículo, isso é pavoroso. Há anos e anos que o Vasco vem sendo prejudicado e nada é feito. E mais um ano o Vasco sofre por conta de arbitragem. E aí ontem, né, o Globo Esporte fez uma análise, como sempre faz, com relação aí aos times mais favorecidos e prejudicados, né, pelo VAR. E olha essa imagem aí que está aparecendo para vocês. Olha a disparidade que está nesse gráfico. O Vasco, além de ser o time mais prejudicado pelo VAR no Campeonato Brasileiro, ele é o time menos favorecido. Ou seja, é vergonhoso o que acontece com o nosso time. Não vem falar que isso daí é o acaso, que isso daí é lei, que isso daí é o certo, porque não é. A arbitragem tem sido sim muito imparcial. E é isso que acontece, o Vasco sendo prejudicado e ninguém toma atitude.
Ir à CBF, enviar ofício, ir à CBF querer reunião não irá adiantar, tem que ser tomada uma atitude mais rígida. O Vasco não pode ficar sofrendo com a arbitragem como vem sofrendo em todos esses últimos anos. Veio o VAR e nada adiantou, muito pelo contrário, eles roubam e agora roubam o nosso clube na cara de pau. Então é realmente vergonhoso, é triste e tá aí a prova para vocês o que vem acontecendo com o nosso clube de forma descarada, de maneira ridícula. Então a gente viu isso no último jogo também, né? No gol do Cano, né, onde a partida iria ali, se o Cano realmente fizesse aquele gol, ficar 2-1, iria ser mais fácil de o Vasco encostar no placar. Porém o gol foi cancelado por uma falta que ocorreu. Porém o engraçado é que no primeiro gol do Fortaleza, tá aparecendo aí também as imagens para vocês, o Pikachu tomou uma falta absurda, um tapa na cara, e o VAR não foi chamado. Então realmente é uma coisa muito complicada, uma situação muito difícil, que o torcedor literalmente não entende nada e é literalmente na cara, né, nitidamente prejudicado o nosso clube e nada podemos fazer senão a diretoria, que infelizmente é muito omissa com relação a isso. E além disso, além do Vasco ser prejudicado pelo VAR de forma nítida, a arbitragem do próximo jogo já foi confirmada, né, rapaziada? E o árbitro será Flávio Rodrigues de Souza, um árbitro muito polêmico. Além de o Vasco ser prejudicado com relação ao VAR, né, a CBF faz a questão de botar árbitro que já teve problema com o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe quem é Flávio Rodrigues de Souza, ele foi o árbitro que apitou o Vasco e Flamengo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, aquele 2-1 do Flamengo em São Januário, que foi um jogo muito discutido, né, por conta do gol de Germancano mal anulado, de forma nítida. A gente viu que o Germancano não estava impedido, e também o amarelo, o segundo amarelo que era para ser dado para o Diego e iria dar ali uma expulsão ao jogador do Flamengo no primeiro tempo, onde o jogo se encontrava ainda 0-0. Então eu quero colocar aqui a imagem, a gente já tá vendo aí a entrada do Diego em cima do Benítez. O Diego já tinha cartão amarelo. Bassol. Vasco nitidamente naquele jogo também foi roubado, e aí botam o mesmo juiz para apitar o jogo importantíssimo contra o Internacional domingo. Então é chato demais ficar falando isso, é ruim demais ficar falando de arbitragem. É claro, não vou culpar a arbitragem, falar que o Vasco está nessa situação por conta somente de arbitragem, mas é algo que influencia muito no momento que o Vasco vive no Campeonato Brasileiro. Literalmente e nitidamente o Vasco sendo desfavorecido com VAR, sem VAR, de qualquer maneira eles metem a mão no nosso clube. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todas as notícias. Deixa aí o que você acha disso, desse árbitro estar apitando o jogo. Deixa o que você achou desse plano de 15 dias de Jorge Salgado para livrar o Vasco do rebaixamento. E tudo também que você achou desse vídeo e qual a sua esperança com relação aí de um possível rebaixamento. Se você acha que o Vasco vai se livrar, se não vai se livrar, deixem aí nos comentários. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí para todos os seus amigos vascaínos, para que eles possam ficar por dentro de todas as notícias do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas!